Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos falar com vocês sobre holding familiar e proteção familiar do patrimônio. Eu sou Lourenço de Castro, sou especialista em direito empresarial e em proteção familiar do patrimônio e vou explicar um pouquinho para vocês sobre esse tema. O que é uma holding familiar? Uma holding familiar ela é uma etapa inserida dentro de um sistema de proteção familiar do patrimônio. Então, para você poder entender para que serve uma holding familiar e o que é uma holding familiar, você precisa entender o que é esse sistema de proteção familiar do patrimônio e principalmente qual é o problema que ele vem resolver. Imagine, por exemplo, que Carlos e Adriana se casaram e compraram um imóvel por R$ 250 mil em 1995. Tiveram um casal de filhos e foram vivendo sua vida. Hoje, quase 30 anos depois, esse imóvel está valendo R$ 1.500.000. Imagine agora que o inevitável aconteceu e Adriana veio a falecer. Agora a família, além da dor da perda, tem que lidar com um processo de inventário, que entre impostos, honorários de advogado, custas de cartório, custas judiciais, vai ter que pagar cerca de 15% do patrimônio que está sendo transferido, cerca de R$ 220 mil. É comum que os herdeiros tenham dificuldade de levantar esse valor. E o mais normal é que eles sejam forçados a vender o imóvel. Essa venda, no processo de inventário, é uma venda que precisa acontecer logo, pois há necessidade de pagar os impostos e as taxas dentro do processo. Então, a venda costuma ocorrer com um deságio de 20%. Isso sem falar na corretagem, que é de 6% no mercado. Totalizando coisa de R$ 300 mil de perda para os herdeiros. Mas calma que é ainda pior. Até agora foram perdidos R$ 520 mil entre impostos, custas e deságio. Mas ainda tem mais. Como o imóvel foi adquirido a R$ 250 mil e está sendo vendido a R$ 1.250.000, essa diferença é chamada ganho de capital. E sobre esse ganho de capital incide imposto de renda. O valor a ser pago varia de caso a caso, mas pode chegar até 15% do valor do ganho de capital. Ao todo, pessoal, a família de Carlos e Adriana está perdendo cerca de 40% do valor do patrimônio deixado. Mas se você já está assustado, isso é só o lado financeiro. Ainda tem o lado emocional desse processo de inventário. Até o momento, a gente imaginou um processo de inventário onde todos os herdeiros estão colaborando. Agora, você se lembra que Carlos e Adriana tinham um casal de filhos? E se eles estiverem casados? E se as noras e cunhados não concordarem com a divisão? E se eles estiverem brigados? Isso tudo pode deixar o processo ainda mais demorado, com muito custo emocional, com muito custo financeiro para toda a família. E ao final, cada herdeiro vai receber apenas uma pequena fração do patrimônio que foi deixado pelos pais. Essa história, pessoal, pode parecer ficção, mas se vocês pesquisarem o caso do inventário do Chico Anísio, os familiares não conversam mais, o processo se arrasta há vários anos e, enquanto isso, o patrimônio deixado vai sendo corroído pelo IPTU, pelo condomínio e um imóvel que ninguém está podendo usufruir. Já deu para ver que o processo de sucessão no Brasil é caro, ineficiente, doloroso e muito arriscado para os herdeiros. Mas e se eu dissesse para vocês que existe uma forma de se evitar esse processo? É nesse contexto que se insere a proteção familiar do patrimônio e as holdings familiares. Um sistema de proteção familiar do patrimônio é um conjunto de contratos e cláusulas que se presta a evitar o inventário e proteger o patrimônio da família, evitando que ele se perda em tantas custas e taxas, além do que evita os conflitos típicos do inventário. Nesse sistema, o patrimônio da família, que é aquele patrimônio que vai ser passado de geração em geração, ele é institucionalizado, se transforma em legado, ele deixa de ser vinculado a um CPF e passa a ser vinculado a um CNPJ. E é aí que entra a holding familiar. É importante destacar que esse sistema é lícito e transparente e que haverá pagamento de impostos e taxas. Mas na prática, devido às regras de direito aplicáveis, haverá uma economia significativa nesses valores. Além disso, a principal vantagem é que você vai evitar o processo de inventário sobre os bens institucionalizados, que é um processo muito custoso, demorado e ineficiente. Aliás, para mim, essa é a principal vantagem: evitar conflitos na família relativos ao patrimônio institucionalizado. Mas você deve estar se perguntando,
Tem alguma desvantagem em relação ao inventário? Tem sim. Esse sistema só pode ser constituído em vida e com a pessoa com lucidez. Se a pessoa vier a falecer, você vai ter que fazer um processo de inventário sobre esses bens. Já percebemos que a holding familiar é apenas uma peça dentro de um sistema de proteção familiar do patrimônio. Não basta você criar um CNPJ e transferir para ele os bens. É necessário um certo conjunto de cláusulas e de contratos para que essa institucionalização possa evitar o inventário, significar uma economia de custos e pacificar os conflitos na família. E você, conhece uma história assim? Já passou por isso na sua família? Deixe aí nos comentários.